Olá, mulher 40 mais que está sentindo que algo precisa mudar, mas ainda espera ter certeza para agir. Bom te ver aqui de novo. No episódio anterior, porque essa é a trilogia de quando os sinais da transição batem à nossa porta, tá? Então, esse é o segundo episódio da trilogia. No anterior, nós falamos sobre aquela sensação de casulo e o chamado para mudar. Hoje eu vou listar e aprofundar mais sinais que anunciam a sua virada de vida depois dos 40. E nós vamos conversar também sobre uma armadilha silenciosa, que é a espera pela clareza total. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. E vou beber minha água. Pronto, porque, perdão, vamos lá. Mais um pouquinho. E pronto, vou cortar não, gente. Vou beber a água e pronto, vamos lá. E o que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Por isso que a voz falha, né? Já falei tanto pela vida fora. Ai, ai. E agora vamos a mais sinais, como eu prometi para vocês, tá? Assiste o primeiro vídeo, tá muito legal. Tem sinais ali, olha, que eu tenho certeza que a mulher que tá aí 40 a mais, a porta da transição tá batendo ali e os sinais mostram a gente, nos ajuda a identificar se é a transição, o pedido de mudança que tá chegando. Mas tem outros sinais além dos que eu coloquei no primeiro vídeo. E hoje eu vou falar de alguns sinais internos e externos, tá? Sinais internos, bem objetivo, podem ser cansaço com a rotina, sabe quando você não aguenta viver mais aquele mesmo dia que parece que se repete infinitamente? Cansaço com essa rotina. Sensação de estagnação. Parei no tempo, não consigo avançar. A pessoa se sente presa naquilo que não avança. Estagnação é isso. Outro sinal, vontade de aprender coisas novas. Esse sinal sozinho, né, não é necessariamente transição profissional. Aprender coisas novas é sempre muito bom, né? Mas observa se ele vem junto com esses outros aí do pacote, tá? Coisas novas, assim, muito diferentes, ou fazer coisas bem diferentes também, ou num novo patamar. Outra coisa, perda de sentido no trabalho, esse está associado com o primeiro sinal que eu falei no vídeo anterior, né? Você olha a vida como se fosse um filme, não parece a sua mais, perdeu o sentido, você não está conectada. Outro sinal, desejo de mais tempo para si. E aí você percebe que dentro da estrutura de vida que você tem atualmente, de onde você vai tirar esse tempo, tá? E você deseja esse tempo ardentemente. Você sonha com esse tempo. Então é um desejo que ele não é pequenininho, não. Ele é um forte desejo de mais tempo para si, para a família, para as coisas que você ama, que você gosta, tá? Então tudo isso aí, ó, são sinais internos da sua transição profissional batendo na sua porta. Sinais assim, é a mudança querendo chegar, falando: muda, minha filha, muda, muda. Ela bate na porta através dessas sensações. Tem sinais externos também. Quais seriam alguns desses sinais externos? Mudanças inesperadas no trabalho, tá? Mudanças inesperadas no trabalho podem significar que agora as coisas funcionam de uma forma que você não acredita mais, né? Antes você até se encaixava, conseguia estar ali, mas em função de determinada mudança, aí você desconecta do trabalho, do sentido do trabalho, entende? Então, veio através de uma mudança de um fator externo. Então, pode acontecer alguma coisa ali fora que para você faz tudo perder o sentido, não conecta mais com você. Outro fator externo, filhos crescendo. Não sei para você, para mim é um fator de mudança, acredita? Eu tenho um filho e quando ele estava pequenininho, eu construía minha carreira numa determinada direção. Agora ele tem 17 anos, em breve voa. E eu penso nisso, e eu penso nisso. Isso é um fator importante em relação às direções que eu vou escolhendo, sabe? É um fator importante, sim. Se for para você, então é mudança batendo na porta. E é um fator externo.
Outro fator externo, relações mudando. Relações de forma geral. As relações em casa, casal, eh, relações familiares, relações que faziam um tipo de sentido, agora fazem outro tipo de sentido ou não fazem sentido. Isso também é fator pedindo mudança, fator externo que vai pedindo essa mudança interna. E outro fator, novas oportunidades, coisas que surgem na caminhada de forma esperada ou não, e que te pedem uma decisão. Vai abraçar, não vai abraçar, né? Às vezes as oportunidades pedem determinadas mudanças, e aí é ponderar, né? Se vale a pena, se não vale, se você quer, se você não quer. Então, fatores internos e fatores externos, todos eles podem balançar um pouquinho essa questão e a decisão e a nossa percepção sobre a necessidade da mudança. Entenderam? A psicologia do desenvolvimento humano, gente, ela mostra que essas transições, venham de onde vierem, elas são naturais. E quando reconhecidas, elas aceleram o nosso florescimento. Porque se a mudança bate na porta, a gente escuta e se sente mexida com aquilo, é porque tem alguma coisa lá dentro conectada que às vezes está com muita vontade de abrir a porta para essa mudança. E a gente tem que então parar para ouvir o que que é isso que está lá dentro que está querendo abrir essa porta, tá? Então, quando a gente reconhece esses momentos que são naturais na nossa vida, a gente consegue acelerar o florescimento dessa mudança. Ou fazer com que ela aconteça de uma maneira mais leve. A porta não precisa ser arrombada. A porta pode ser aberta lentamente no seu tempo. Mas aí você precisa reconhecer os sinais e se mexer dentro desse tempo. Entende? Um exercício para você. Pega aí seu caderninho da mudança e escreve à mão. Se não tiver jeito, faz um bloco digital, não tem problema, mas escreve aí o seguinte: identifica um sinal interno e um externo da sua vida atual, de cada, tá? Ah, não tem, só tem de um lado. Tá bom, mas tenta identificar um de cada. Descreve como esse sinal se manifesta e o que você sente diante dele. E a partir daí, reflita o seguinte: qual sinal você tem mais ignorado? E o que mudaria se você decidisse ouvir esse chamado? O que é que você está ignorando? E o que mudaria se você ouvisse o chamado, entendeu? Se isso aí que está batendo na porta, se você abrisse ali e ouvisse, o que que ia mudar? Pensa sobre isso, reflete, escreve no seu caderninho, deixa aí, tá? Pode comentar aqui se quiser também. E agora a gente vai conversar sobre uma armadilha silenciosa que eu comentei no início, que é a espera pela clareza total. Porque o sinal bate na porta e a gente fica, eu vou abrir, eu não vou abrir, o que que eu faço? Eu atendo, eu não atendo, mas eu não sei se eu quero, eu não sei se eu não quero, eu até quero, mas o que que eu quero? Uma confusão que acontece dentro de nós mulheres e a gente fica esperando ter clareza, esperando a confusão ir embora para tomar decisões. E isso é uma armadilha, e eu vou te contar por quê. Porque talvez você esteja até dizendo para si mesmo assim: ah, eu até queria mudar, mas eu ainda não sei exatamente o que fazer. Ou você está se dizendo assim: ó, quando eu tiver certeza, eu dou o primeiro passo. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. A clareza não vem antes da ação. Não vem. Não adianta esperar. Ela não vem antes da ação. Ela nasce em movimento. Tem uma pesquisadora chamada Hermine Barra, da London Business School, que ela estudou centenas de transições profissionais e ela concluiu que a maioria das pessoas que esperou por clareza interna antes de agir está esperando até hoje. Já quem começou a testar caminhos, mesmo com dúvidas, construiu clareza ao longo do processo. Uma frase bacana dela é: nós aprendemos quando estamos praticando e não teorizando. Entendeu?
A psicologia comportamental reforça o seguinte: o comportamento muda a mente tanto quanto a mente muda o comportamento. Ou seja, quando você muda a ação, você muda a percepção sobre si mesmo. Aí você mudou a percepção sobre si mesma, você age diferente. É algo que vai se retroalimentando, mas se você ficar parado, o movimento não acontece. A gente pode errar no movimento, sim, isso acontece. Mas se a gente está em movimento e a gente percebe isso, aí a gente corrige o rumo, tá? E aí a gente vai aperfeiçoando o movimento até que ele chega no resultado desejado. Tem uma artista brasileira chamada Beatriz Milhazes, que é uma das pintoras mais reconhecidas da atualidade. Ela começou a sua carreira sem saber se ela viveria da arte. Mas ela seguiu pintando, mesmo com incertezas. Cada exposição, quadro, foi clareando o caminho. Hoje ela é referência. E tudo começou com pequenos passos e meio à dúvida. Talvez você precise ouvir isso aqui agora, que é o seguinte: você não vai encontrar clareza esperando, mas ela pode te encontrar no caminho. Fez sentido? Então, se fez sentido, se esse vídeo já te trouxe algum insight, curte aqui, porque isso ajuda mais mulheres a encontrar esse conteúdo, ok? E eu te proponho um exercício também, antes da gente fechar. Pega papel e caneta, escreve o seguinte: qual movimento eu posso fazer essa semana para me aproximar de algo que me chama? Que movimento? Eu não sei bem o que me chama, o que que eu posso fazer até para chegar mais perto e entender melhor o que é? Qual movimento eu posso fazer? Outro exercício, com quem eu posso conversar? Esse também não deixa de ser um movimento. Com quem eu posso conversar que já trilhou um caminho semelhante, que já fez uma mudança, uma transição de carreira, por exemplo, tá? E o que eu posso testar em pequena escala? Anota aí, escreve e põe em prática, combinado? No próximo episódio, eu vou te mostrar como agir quando os sinais ficam fortes demais para serem ignorados. E nós vamos falar sobre como lidar com o medo de começar do zero também depois dos 40. E por que que esse medo ele esconde um convite para o seu protagonismo. Se isso te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até lá.